Eu vou falar sobre laudo. Para a gente falar sobre laudo numa avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA, desenvolvimento atípico, é bem importante que a gente fale sobre alguns elementos básicos anteriormente. Um deles é sobre a antecipação. A gente precisa antecipar algumas coisas para a gente chegar lá no laudo e a gente ter o que rechear, tá? O primeiro elemento é esse elemento aqui que eu vou compartilhar com vocês, que ele é polêmico, no entanto, não tem como a gente falar, que é legislação, que é quem pode fazer o laudo. Eu não gosto muito de ficar entrando em temas muito polêmicos aqui, a não ser quando se trata de questões que não tem como a gente fugir. Mas com relação à legislação, quando se trata de avaliações diagnósticas, eu separo em dois tempos, duas questões. Uma é a questão burocrática, a outra é a questão técnica. E eu me preocupo com a questão técnica, tá? A questão burocrática, que as pessoas perguntam, um professor, um psicopedagogo, um pai, pode fazer um curso de avaliação diagnóstica no transtorno do espectro autista? Pode. Ele pode fazer o laudo? Se ele quiser pegar um papel, sentar no computador, escrever, chamar de laudo, pode. O convênio vai aceitar, o INSS vai aceitar, a escola vai aceitar, e já é outra questão. Cada empresa, cada instituição tem as suas regras, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que diagnóstico psicológico o psicólogo pode fazer. Então, no transtorno do espectro autista, tem lá a regulamentação da profissão e os psicólogos podem fazer diagnósticos psicológicos. Então, o laudo do psicólogo é aceito, deve ser aceito. No entanto, cada convênio tem a sua regra. Então, lá no convênio, eles exigem um laudo médico. E por isso que a gente trabalha em equipe, né? Cada um tem o seu saber, esses saberes se complementam e chegam num final ali, combinadinho, todo mundo, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico. Por isso que as literaturas recomendam que diagnósticos mais acertados são feitos por equipes multidisciplinares, porque os saberes são de cada um ali, se complementam para chegar no diagnóstico. Então, num primeiro momento, a gente precisa pensar quem é que pode fazer. Aí a gente tem que se perguntar, para que é essa avaliação? É uma avaliação, é um laudo que vai sair, esse pai tá pedindo esse laudo para você, olha, eu preciso desse laudo para levar no médico, eu preciso desse laudo para levar na escola, para levar no convênio, você tá numa equipe multidisciplinar, não está? Então, cabe aí o dever ético de cada profissional, saber o que a sua profissão permite, explicar para esses pais. Então, por exemplo, se eu sou da área da educação, eu posso dizer para esses pais o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esses pais comprarem essa avaliação sabendo o que é que eles vão conseguir fazer com esse documento. Mas não tem exatamente um impedimento para fazer essa avaliação. E o que eu sempre bato na tecla, os profissionais da área da saúde, eles devem estar capacitados, devem ser capazes de fazer essas avaliações especializadas, porque são linha de frente. Agora, se o documento serve ou não para o convênio, isso é uma outra história. História burocrática e história técnica, né? E aqui a gente vai falar sobre técnica, sobre como construir um laudo, né? O nome é laudo.